Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num dos fenômenos mais poderosos de todo o universo. Imagine só, um jato de partículas com altíssima energia saindo de um buraco negro supermassivo que consegue brilhar mais do que uma galáxia inteira. E tudo isso começa com um nome, Blazar. Ok, então vamos lá. O que é um blazar, afinal? De forma bem simples é o seguinte. A gente tem um buraco negro supermassivo que não está só, engolindo matéria. Ele também está disparando um jato de partículas a velocidades que chegam perto da velocidade da luz. E a parte crucial, o que muda tudo, esse jato está apontado bem na nossa direção. E para ter uma ideia do brilho disso, a NASA usa uma analogia que é, perfeita. Pense na sirene de uma ambulância. Conforme ela vai se aproximando, o som fica mais agudo, mais alto, né? A mesma coisa acontece com a luz de um jato vindo na nossa direção. Ele parece muito mais brilhante. É por isso que um único blazar consegue sozinho ofuscar todas as estrelas da sua própria galáxia. É impressionante. E é exatamente essa intensidade toda que nos joga de cara num mistério que, deixa os astrônomos de cabelo em pé há décadas. Que tipo de processo físico consegue gerar tanta energia assim e acelerar partículas de um jeito tão extremo? O que de fato está acontecendo dentro desses jatos? Para tentar responder essa pergunta, era preciso um tipo novo de detetive cósmico. Um que conseguisse enxergar o universo de um jeito que a gente nunca tinha visto antes. E esse detetive tem nome. É o satélite IXPE da NASA. A grande arma secreta do IXPE é medir uma coisa chamada polarização dos raios-x. Para entender, pense num óculos de sol polarizado. Ele corta aquele reflexo chato, né? Ele funciona bloqueando a luz que está toda bagunçada, espalhada, e deixa passar só a luz que está mais organizadinha. A polarização dos raios-x faz algo bem parecido, revelando a estrutura e a geometria do campo magnético lá na fonte da luz. E o jeito que o IXPE investiga é até bem direto. Funciona assim. Primeiro, o blazer manda ver naquele feixe de raio-x. Depois, o satélite mira seus detectores direto no jato. E, por fim, ele mede a direção e a intensidade da polarização e, com isso, nos dá tipo um mapa da estrutura magnética lá de dentro. Bom, com o nosso detetive em campo, a investigação focou num alvo bem específico, a uns 400 milhões de anos-luz daqui, o blazar Markarim 421. E o que ele encontrou foi, para dizer o mínimo, uma baita surpresa. A equipe até esperava algumas mudanças, mas nada perto do que eles realmente viram. Nas palavras do próprio Aaron Marshall, físico pesquisador do MIT que participou do estudo, ele disse: "A gente percebeu que a polarização literalmente deu uma meia volta." Isso mesmo, uma meia volta completa, 180 graus. A direção da polarização dos raios-x girou tudo isso. E sabe o que é mais chocante? Essa virada absurda aconteceu em só 2 dias. Era uma pista sem precedentes. E aqui a história fica mais bizarra ainda. Enquanto os raios-x estavam fazendo essa reviravolta maluca, observatórios no mundo todo estavam de olho no mesmo blazer, só que em outros tipos de luz: óptica, infravermelho, rádio. E sabe o que eles viram? Absolutamente nada. Nenhuma mudança. O evento estava acontecendo só e exclusivamente nos raios-x de mais alta energia. Então pensa bem, se só a luz de maior energia mudou, a causa disso tem que estar exatamente onde essas partículas superenergéticas são aceleradas. E essa lógica levou à teoria principal, a de que existe uma onda de choque viajando por um campo magnético em espiral, sabe? Tipo um saca-rolhas, lá dentro do jato. Isso nos coloca diante dos dois principais suspeitos teóricos que tentam explicar como esses jatos ganham tanta força. De um lado, a gente tem o modelo da onda de choque, e do outro, um processo chamado reconexão magnética. Vamos comparar os dois lado a lado. A teoria do choque é meio como surfar. As partículas pegam carona na energia quando atravessam a frente de choque. Só que tem um problema. A teoria mostra que isso não funciona lá muito bem quando os jatos têm campos magnéticos fortes. O processo perde eficiência. Agora, a reconexão magnética é outra história. Nesse caso, as linhas do campo magnético se partem e se reconectam de um jeito explosivo, liberando a energia direto nas partículas. É um processo super eficiente, justamente no ponto fraco da teoria do choque. Então, com aquela evidência do Markarian 421 apontando direto para o modelo de choque, parecia que o caso estava praticamente fechado. Mas, como em todo bom filme de mistério, quando os cientistas miraram o IXPE em outros blazares, a coisa toda se complicou. A grande pergunta passou a ser: será que essa rotação maluca de 180 graus era algo comum? Será que o modelo da onda de choque em espiral servia para explicar todos os blazares ou era só um caso isolado?
Então, vamos dar uma olhada nas evidências que o ISP coletou. Para o Markarian 421, a prova da rotação foi claríssima, mas, quando o satélite foi observar outros blazares, como o Markarian 501, o 1ES 1959 mais 650 e o PKS 2155-304, aquela assinatura clara simplesmente não apareceu. Então, o resumo da ópera é o seguinte. A observação do Markarian 421 parecia ser a arma do crime, a prova que faltava para fechar o caso a favor da teoria do choque. Só que o padrão não se repetiu nos outros suspeitos. Uma explicação única que servisse para todo mundo parecia estar escapando. E é aqui que a gente fica. O estado atual do caso é esse. Um grande mistério não resolvido sobre os jatos dos blazares. Aquela primeira pista, que parecia tão clara, acabou nos levando por um caminho bem mais complicado do que se imaginava. E os desafios para o modelo de choque são bem grandes. Ele tem problemas de eficiência em campos magnéticos fortes, tem dificuldade para acelerar partículas em certas condições e, o mais importante, como a gente acabou de ver, ele simplesmente não bate com as observações de todos os blazares. O que nos traz de volta para o nosso outro suspeito, a reconexão magnética. A pesquisa teórica mostra que ela supera os principais desafios do modelo de choque. Ela é, por natureza, muito eficiente em ambientes magnetizados e é um mecanismo super poderoso para acelerar partículas até aquelas energias absurdas que observamos. E assim o mistério continua no ar. A primeira pista do XP foi sem dúvida revolucionária, mas no fim das contas só aprofundou o enigma. Com a teoria do choque em xeque, a pergunta que fica é: o que, afinal de contas, alimenta os motores mais extremos de todo o universo? A investigação com certeza continua.